Tem um ditado chinês que diz que o tempo é o melhor de todos os mestres, só que infelizmente termina matando todos os seus discípulos. Como você sabe, houve um período no planeta Terra que o ser humano não sabia que se ele plantasse, ele poderia colher. Ele caçava, ele pescava, ele vivia de frutos silvestres. Até que um dia um plantou, colheu, iniciou-se a era da agricultura. O ser humano gostou tanto de plantar e colher que ele fez isso por 8 a 10 mil anos. A partir de 1750, iniciou-se a segunda era, a era industrial. Durante a era da agricultura, tinha poder no mundo quem teria terra. Na era industrial, a coisa mudou. Teria poder no mundo quem tivesse capital, quem tivesse dinheiro. A partir de 1950, iniciou-se a era da informação, a era do conhecimento. E houve uma mudança na moeda, e muita gente não se deu conta disso até hoje. A moeda hoje se chama informação. Você é rico ou você é pobre, é informação. Só que informação só tem validade se for comunicada. E é um produto altamente perecível. Se eu lhe der um jornal de ontem, mesmo que você não tenha lido, você vai dizer, não quero, é de ontem. Então passou a ter poder no mundo quem tivesse informação. Essa é a terceira onda. A primeira é da agricultura, a segunda é industrial, a terceira é da informação. A quarta onda é conhecida como a onda da produtividade, robótica, inteligência artificial, biotecnologia. A quinta onda é a onda da imaginação, manipulação de tempo e espaço, internet, realidade virtual e assim por diante. E a onda número 6 é conhecida como a onda da consciência. Como vocês veem, uma demorou 10 mil anos, a outra demorou 200 anos, a outra tem 50 anos, a outra tem 25, a outra tem... e assim por diante. Então, o crescimento de informação no mundo ocorre exponencialmente. Deixa eu dar uma ideia para você do que seja exponencial. Talvez isso lhe permita entender por que Bill Gates foi durante muitos anos o homem mais rico do mundo. Se você sair nas ruas de qualquer metrópole do mundo e abordar 1000 pessoas com a mesma pergunta, com licença, eu tenho um trabalho para lhe oferecer de 31 dias e você tem 2 opções de remuneração. A primeira eu vou lhe pagar $1 milhão adiantado. A segunda eu vou lhe pagar 1 centavo no primeiro dia, 2 no segundo, 4 no terceiro, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Vou dobrando os seus centavos a cada dia. O que você prefere? De cada 1000 pessoas que você abordar no mundo, 999 respondem a mesma coisa. Eu quero $1 milhão adiantado. Sabe quanto que você receberia se você recebesse 1 centavo no primeiro dia e fosse dobrando 31 dias seguidos? Você receberia um total de $21 milhões. Porque é um processo exponencial. Bill Gates identificou um mercado que crescia exponencialmente, até parou de estudar, criou a Microsoft e investiu tudo. Então a primeira ideia forte que eu tenho nesse material para você é muito simples. Então se você for investir dinheiro ou tempo da sua vida, a pergunta não é se o mercado é grande ou pequeno. Isso é irrelevante. A pergunta é se o mercado está em expansão ou em contração. Porque um mercado, por maior que seja, em contração, um dia ele vai acabar. O seu tataravô pode ter ganho dinheiro vendendo roda de carruagem. Hoje, se você abrir uma loja de roda de carruagem, você não consegue vender nem para museu, que já tem uma. Então, o que o seu avô ganhava dinheiro, que era um mercado em expansão naquela época, houve um momento da história que ele se tornou um mercado em contração e não tem mais nenhum valor. Toda vez que você muda de uma onda para outra, você tem um processo de crise. Eu tenho uma definição de crise para você. Não sei se você vai gostar, mas vamos ver. O que era, já se foi. O que está por vir, ainda não chegou. Essa é a definição de crise que eu inventei. O que era, já se foi. Quer dizer, já passou. E o que está por vir ainda não chegou. Nós estamos num período de transição. Pois é, crise, o que era, já se foi. O que está por vir ainda não chegou. Agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Você é deixado num quarto
congelado por 6 horas. Numa situação você tem 6 meses de idade, na outra você tem 15 anos, na outra você tem 85 anos. Se você é deixado num quarto congelado por 6 horas e você tem 6 meses de idade, depois de 6 horas você já morreu. E provavelmente ocorre também com a pessoa de 85. Mas se você tem 15 ou 20 ou 25 anos de idade e você começa a fazer uma ginástica lá dentro, mesmo que você sinta frio, passaram-se as 6 horas, você vai sair de lá com frio, mas você não vai morrer. O mesmo problema, a mesma crise, matou um e não matou o outro. O mesmo ocorre no mundo de negócios. Nesse mundo globalizado que nós estamos vivendo, nós temos uma crise atrás da outra. Se você considerar, por exemplo, o Brasil, que cada vez que ele mudou a sua moeda, ele estava em crise, porque para mudar uma moeda tem que haver uma crise financeira, econômica, do contrário não mudaria. Se você for analisar, nós já tivemos 8 mudanças de moeda. Se cada vez que mudou foi uma crise, eu poderia dizer que nós brasileiros somos especialistas em sobreviver crise. Porque enquanto nós mudamos a nossa moeda 8 vezes, o dólar continua dólar, não houve mudança. Então nesse período de crise é um período de transição. Eu sempre escutei desde criança meu pai e minha mãe dizendo que o Brasil estava em crise. Então nós nascemos e vivemos num processo de crise. O avestruz, quando ele coloca a sua cabeça dentro da areia, ele pensa que o seu corpo está protegido. Mal sabe ele que ele ficou mais desprotegido ainda. Então o que interessa é você enfrentar a crise, não é você fugir dela, porque não existe possibilidade de você esperar a crise passar. Se você espera a crise passar, quando ela passar, ela vai passar para os outros, ela vai ficar para você. Você na vida, você aprende de 2 modos. Primeiro por conta própria e segundo com experiência alheia. Tem um ditado chinês que diz que o tempo é o melhor de todos os mestres, só que infelizmente termina matando todos os seus discípulos. Então aprender com experiência alheia, com quem que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender com a Coca-Cola, com a Gillette, com a Kodak, com a McDonald's, com a Disney, que são empresas que mostraram como que apesar da crise continuam crescendo. E se você faz uma análise dessa empresa, por exemplo, a Disney começou com camundongo. Isso aqui é modo mais simples do que o McDonald's começou com a lojinha dos 2 irmãos lá, o Dick e o Maurício McDonald, e apenas com uma estratégia de escolhas limitadas, atendimento rápido e restaurantes limpos, chegaram ao que chegaram com 28 mil lojas. Você pega uma Coca-Cola que foi fundada em 1886 e que continua, só o nome Coca-Cola, só a marca, vale 100 bilhões de dólares. Então, se você observar o que essas empresas estão fazendo, você aprende a gerar lucro. Eu tenho uma analogia que eu vou passar para você aqui muito forte. Você imagina uma cadeira de balanço e você imagina um carro Fórmula 1. A cadeira de balanço, ela tem uma estrutura que faz ela oscilar para um lado, para outro, para um lado, para outro. Se você coloca mais energia numa cadeira de balanço, ela não sai do lugar. O que ela faz é oscilar mais rápido, mas ela continua oscilando. Já um carro Fórmula 1 não tem nem marcha ré. Um carro Fórmula 1 só anda para frente. Existem pessoas que têm estrutura de cadeira de balanço. E existem pessoas que têm estrutura de Fórmula 1. Tem pessoas que passam-se os anos, elas continuam oscilando para lá e para cá. Existem pessoas que estão sempre avançando. O mesmo ocorre com as empresas. Você conhece empresas que têm estrutura de cadeira de balanço. Estão oscilando, ora positivamente, ora negativamente. E você conhece empresas que têm estrutura de avanço, de Fórmula 1. Então a pergunta que eu faço para você que está aqui me escutando é a seguinte: primeiro, na sua estrutura pessoal, você acha que você tem uma estrutura de cadeira de balanço ou você acha que tem uma estrutura de Fórmula 1? Uma coisa eu posso lhe garantir: a aerodinâmica de uma cadeira de balanço só permite ela oscilar. Se você quiser avançar, você tem que mudar a aerodinâmica. A aerodinâmica de um carro Fórmula 1 é de avançar, é de avanço e não de oscilação. Então você tem que ver se a estrutura está contribuindo para a função que você quer crescer. Com todas essas crises que o Brasil vem passando, o que acontece? Você tem um cérebro para resolver esses problemas e essas crises. Quando os seus problemas são capazes de serem resolvidos com a sua capacidade mental, eles não constituem problemas para você, eles constituem viver. Porque o viver é você estar executando coisas.